queria que você colocasse a mão no seu coração e você pedisse ao Espírito Santo agora para revelar da sua palavra, para ministrar da sua palavra. Hoje é o dia de nós estarmos aqui conectados na presença de Deus, para ouvir do Senhor, para ministrar ao Senhor. Você que já levantou as suas mãos, apresentou ao Senhor o seu clamor, ministrou ao Senhor com a sua oferta, agora é o momento de permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração, que os fundamentos tão poderosos do Evangelho, o que faz essa época ter mais sentido, é aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. É o Teu povo, Senhor Deus, aqui presente, em Tua casa, em Tua presença. Senhor Deus, há um anseio dos nossos corações por mais de Ti, há um anseio dos nossos corações por mais da Tua palavra, Senhor. Nós não temos fome de comida ou de bebida, Senhor, a declaração do nosso coração é: temos fome da Tua presença, temos fome, Senhor Deus, da Tua palavra. É a Tua palavra que sacia, é a Tua palavra que alimenta, é a Tua palavra que é a poderosa verdade que nos santifica, que nos justifica. É a Tua palavra, Senhor, que nos transforma. Senhor Deus, e ao contemplar a Tua palavra nessa noite, sejamos pelo Senhor transformados para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amém. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Essa é uma época de presente, não é, irmãos? Quem aqui já recebeu o seu presente? Quem aqui levanta a mão? Talvez não na sua família, porque não é possível que até agora você não participou de muitas confraternizações, né? A última que resta é a confraternização da família, né? Essa semana. Eu queria mostrar para você esse presente aqui, né? Porque como a gente ganha tantos presentes nessa época do ano, então eu queria compartilhar, né? Eu vou abrir aqui pela primeira vez o meu presente com você. Vocês queriam ver o que tem aqui dentro? Dessa caixa maravilhosa, não sei nem falar o nome dessa marca aqui, mas vou abrir com vocês aqui esse presente, ver se você vai se identificar. Eita. Muito bem, vamos ver. Uau, um papel chique aqui. Vamos ver o que tem nesse presente. Rufem os tambores. Vocês são curiosos, né? Vamos lá. Ai, um par de meia. Maravilha, um par de meia. Talvez realmente o pastor esteja precisando de um par de meia. E eu acredito que você, assim como eu, lógico, né? Que eu sabia, né? Que foi eu mesmo que coloquei esse par de meia aqui dentro. Mas muitos presentes que nós abrimos nessa época do ano, talvez a sua reação seja como a minha. Que legal, né, esse presente, né, muito bom, né, ganhar meia, mais um par de meia para minha coleção. E imagine você comigo, deixa eu colocar aqui minha meia, pois vou usar muito bem ela, mas imagine você comigo que um amigo te dá 2 presentes, 2 livros, e quando você abre um livro, o tema do livro é sobre dieta, e o outro livro, o tema é superando o ego. E aí você faz como eu: muito obrigado por esse presente, uau, muito obrigado. De repente, quando você fala muito obrigado, você está reconhecendo, né, que talvez naquelas áreas, daquele presente de direta, você esteja realmente precisando, né, de crescer naquela área. Então, alguns presentes que nós recebemos, eles são difíceis de receber. Eu mesmo sempre falo assim: a minha principal linguagem de amor não é presente, então eu às vezes prefiro escolher o presente, né, porque às vezes as surpresas eu não saio tão bem com elas, e eu não gosto de receber surpresa também, então por favor, no meu aniversário não façam isso, não vou gostar. Mas imagine também se você de repente está precisando de um dinheirinho, né, o fim de ano, né, está saldando as dívidas, e um amigo sabe que você está precisando de um dinheirinho, então em vez de dar um presente, o amigo coloca um dinheirinho lá no envelope. Quem é que gostaria de receber o dinheirinho? Seria bom. Mas como você está precisando daquele dinheiro, você abre aquele envelope, é a mesma coisa que talvez estejando engolindo o orgulho, né? Porque
aquele amigo sabe que você precisa, eu sei que vai ser bênção, mas realmente é uma forma assim, né, que as pessoas sabem que você está precisando. Então é uma forma assim, né, de engolir o orgulho, né, alguns presentes que nós ganhamos. E eu queria dizer para você que no Natal também, o presente que nós recebemos do Senhor, de Deus, né, nosso Pai, é um presente que também nós devemos engolir o nosso orgulho. Como assim, pastor? Porque para você aceitar o verdadeiro presente de Natal, você precisa admitir uma coisa. Você precisa admitir que você é pecador. Você precisa admitir que é pecador. E no Natal, né, significa, uma das maiores mensagens desse ano, é nós reconhecermos que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, que nós somos incapazes de entrar no céu por nós mesmos, e que nós precisamos do nosso Salvador, nós precisamos de alguém para nos salvar, nós precisamos do nosso Rei que morreu no nosso lugar, amém ou não amém? Então nessa época, né, onde a nossa cidade, né, quem já foi lá na Praça dos Girassóis, né, aquela praça está toda decorada, cheia de luzes, todas essas confraternizações, as reuniões de família que nós vamos experimentar aí, sentar à mesa com os nossos familiares, tantos presentes que nós damos para amigos e também para pessoas que precisam, né, essa mensagem do Natal, né, que fala de sentar à mesa, que fala de sermos generosos uns com os outros, isso tudo fala dos símbolos verdadeiros do Natal. Isso tudo aponta realmente para a mensagem que o Senhor quer que esteja no nosso coração nessa época do ano. E eu queria, nesse dia, eu sei que talvez eu vou chover no molhado com você, mas nós precisamos, assim como todos os meses nós comemoramos, sentamos à mesa para ceiar, como a Bíblia diz, trazendo a memória, né, como um memorial, né, da ceia, eu também preciso trazer esses fundamentos, trazer de volta o que é o verdadeiro sentido do Natal, né? O que o Natal, para o povo de Deus, ele significa. Então hoje nós cantamos algumas canções que todas elas colaram assim com a mensagem dessa palavra, com a mensagem profética de Isaías capítulo 9. Então acompanhe comigo alguns versículos, versículo 2 e o versículo 6, da mensagem profética. Muitos anos, milhares de anos antes de Jesus vir, Deus proclamou que um Redentor viria e Deus usou Isaías para comunicar essa mensagem. A Bíblia diz: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Diga assim comigo: grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O tema dessa palavra de hoje: por que Jesus nasceu? Diga assim comigo, em tom de pergunta, né? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu me vi nessa semana fazendo essa pergunta: por que o nosso Salvador veio? E eu queria trazer algumas respostas, algumas simples respostas, mas poderosas respostas, e o que nos fazem estar aqui, na casa de Deus, na presença de Deus, respostas que vão responder essa pergunta do porquê Jesus ele veio. E a primeira resposta para essa pergunta, por que Jesus veio? Em primeiro lugar, nosso primeiro ponto: ele nasceu para se identificar com você. Ele nasceu para se identificar com você. O versículo 2 desse texto diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então esse texto diz aqui sobre o mundo estando em trevas, né? O povo que caminhava em trevas. E quando a Bíblia fala de trevas, a Bíblia está falando de duas coisas: está falando de maldade e está falando de ignorância. Diga assim comigo: maldade e ignorância. E nós precisamos compreender duas coisas sobre essa questão das trevas, né? Do mundo estando em trevas. Em primeiro lugar, que o mundo está repleto realmente de maldade, de sofrimento.
Só nós olharmos as notícias diárias, né, você realmente pode, né, contemplar, infelizmente, isso, tanta maldade, tanto sofrimento, e isso não é só peculiar para essa época que nós vivemos hoje. Também na época de Jesus, as pessoas estavam sofrendo com governos injustos, com perseguições. Na época de Jesus havia tanta violência, havia abuso de poder, havia tanta religiosidade. Por 400 anos o Senhor silenciou, não falou nada com ninguém, com nenhum profeta, por 400 anos. Então havia realmente um silêncio. Na mesma época de Jesus também havia maldade e sofrimento. E um outro sentido, né, sobre trevas, é porque ninguém tem poder suficiente de salvar a si mesmo. Ninguém tem o poder de curar o mal e tem o poder de curar o sofrimento. Nessa mesma palavra profética de Isaías, no capítulo 8, no final do capítulo 8, né, como os capítulos são só didáticos, né, na verdade eles são contínuos, no final do capítulo 8, o profeta Isaías, ele diz o seguinte a respeito do seu tempo, do que ele estava vivendo. Olha só, Isaías capítulo 8, vou ler do versículo 19 ao 22. Algumas pessoas, vou ler está bem moderno, porque é na nova tradução da linguagem de hoje. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os mandamentos de Deus. O povo andará de um lugar para o outro sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Então esse espaço, esse ambiente de trevas, de sofrimento também era peculiar, tanto na época de Isaías, como na época de Jesus, tanto também como nos nossos dias. E nesse final aqui, né, do capítulo 8 de Isaías, ele explica por que nós necessitamos da luz de Deus, por que nós necessitamos ser iluminados, por que nós precisamos de vida, por que nós precisamos de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque nessa época aqui, eles estavam realmente consultando outras vozes. Então a Bíblia diz, eles estavam ouvindo médiuns, ouvindo feiticeiros ao invés de Deus. E eles estavam colocando os olhos e a esperança deles não no céu, mas na terra, mais no secular, mais naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Então as pessoas estavam, ao invés de olhar para o Senhor, de ouvir a palavra, de ouvir os mandamentos e ensinamentos do Senhor, eles estavam se voltando para os recursos da terra. Eles estavam se voltando para aquilo que o homem podia fazer para consertar essa situação de trevas, essa situação de sofrimento, essa situação de ignorância. Então, o que muitas vezes nós fazemos? Nós precisamos consertar o mundo, nós temos em nós a solução, porque esse mundo precisa. Então vamos recorrer aos especialistas, vamos recorrer aos sábios, vamos buscar soluções para esse mundo de trevas que nós vivemos. Mas, queridos, há uma verdade, que nós não podemos vencer essas trevas, nós não temos essa solução para vencer com os nossos próprios esforços. Diga assim comigo: eu não tenho, pela minha própria capacidade, eu não posso salvar ninguém. Então as pessoas aqui estavam afirmando ser capazes mesmo de pôr fim à escuridão, de pôr fim às trevas por meios humanos. Então é muito dito nessa época, olha, o sentido do Natal é que o amor vai triunfar, e que nós vamos conseguir construir um mundo de união e de paz. Então quando isso é dito, essa é a mesma mensagem que está sendo transmitida. Olha, pela luz que há no nosso interior, nós podemos dissipar a escuridão desse mundo, nós podemos vencer a pobreza, nós podemos vencer a injustiça, nós podemos vencer a violência. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir, um mundo de união e de paz. Mas a pergunta é: será mesmo que o homem, eu estou dizendo, não o homem que tem Jesus, mas o homem por si mesmo, nós conseguimos consertar esse mundo quebrado? Mas, queridos, a verdade é exatamente o contrário. Nós homens
não podemos salvar nós mesmos. Nós, homens, não podemos salvar a humanidade. Isaías 8 aqui termina dizendo, olha, a humanidade vai de mal a pior. A escuridão, ela só irá de mal a pior. Mas há esperança para nós. Eu posso ouvir um amém? A esperança para esse mundo caído. E a esperança, a mensagem que o evangelho, que o cristianismo nos dá é o seguinte: esse mundo vai mesmo de mal a pior. As coisas mesmo são difíceis, mas nós não temos poder para curar esse mundo. Nós não temos poder para salvar ninguém, mas há esperança. E o versículo aqui diz, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então a mensagem do Natal é: resplandeceu uma luz. Mas a Bíblia não está dizendo que essa luz brotou do mundo, saiu do mundo, a resposta veio do mundo. Não, a Bíblia diz que essa luz resplandeceu sobre o mundo, raiou sobre o mundo. Por isso que Jesus veio, por isso que Jesus desceu do céu para habitar na terra como homem, para se identificar comigo e com você, para dissipar essas trevas, essa escuridão, como uma resposta, como esperança para o mundo caído. Amém ou não amém? João, capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Diga assim comigo, mas o mundo não reconheceu. Então, embora a luz tendo vindo raiado do céu, descido do céu sobre a terra, trazendo esperança, a Bíblia diz que essa luz, ela foi desprezada. Ela foi desprezada. Porque o menino nasceu numa manjedoura, nasceu numa estrebaria, os seus pais eram pessoas comuns, eles não eram reis, eles não eram nobres, eles desprezaram a simplicidade, eles desprezaram a mensagem da humildade, e por isso, o mundo vivia em trevas, por isso o mundo não reconheceu a luz. E por que o mundo não reconheceu a luz? E eu gostaria que a mídia colocasse aí para mim a primeira imagem. Por que o mundo não reconheceu a luz? A primeira, por favor. Spoiler da segunda imagem. Por que o mundo não reconheceu a luz? Porque o homem pecador, ele está separado do Deus Santo, do nosso Deus Santo. Então, o homem está separado do nosso Deus. E nós precisamos reconhecer isso, que o homem, ele está separado de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele, para andar com Ele, para ser um só com Ele. Mas por causa da desobediência, mas por causa da rebelião do nosso coração, o homem pecou, o homem caiu, o homem esteve separado da presença de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Diga assim comigo: todos pecaram, todos estão separados da presença de Deus. Então existe um abismo que nos separa de Deus, existe um abismo que separa o homem do Senhor. E o homem, querido, apesar de ele estar continuamente procurando formas de alcançar a Deus, mas muitas vezes essas formas, ele está fazendo com seus próprios esforços, dizendo: eu posso, eu consigo, eu que tenho a luz, eu que tenho a resposta para esse mundo, eu não preciso de Deus. Só que isso mostra cada vez mais o quanto nós estamos afastados e separados do Senhor. Então a primeira pergunta da nossa palavra: por que Jesus nasceu? Jesus, ele nasceu para se identificar comigo e com você, porque o homem realmente está separado de Deus. Então diga assim comigo: Jesus nasceu para se identificar comigo. Em segundo lugar, ele nasceu para morrer por você. Diga assim comigo: ele nasceu para morrer por você. O versículo 6 de Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então, quando Jesus nasce as boas novas,
nasce uma boa notícia. Diga assim comigo, uma boa notícia. Evangelhos são boas notícias, as boas novas do reino de Deus. E que mensagem é essa que foi inaugurada a partir de Jesus? Deus, Ele veio te salvar, você não se salva. Então diga assim comigo, eu não me salvo. Deus precisa vir ao meu encontro. Amém ou não amém? Então essa é a mensagem das boas novas, você não se salva, Deus vem ao seu encontro. Então enquanto algumas religiões e até mesmo algumas igrejas, elas só dão um conselho sobre a salvação. Eles dizem o seguinte, olha, salvação é algo que você tem que batalhar, é algo que você tem que lutar, é algo que você tem que alcançar, olha, você precisa orar assim, assim, assado. Se você fizer isso como um conselho, você será salvo. Mas o Evangelho é diferente. Enquanto nessas religiões, até mesmo no falso ensino, diz, olha, você precisa seguir esse conselho que eu estou dando para você. Você precisa seguir esse caminho, essa é a realidade espiritual, esse é o conselho. Mas no Evangelho Jesus diz, eu sou a realidade espiritual. Você precisa olhar para mim, você precisa crer em mim, você precisa crer que eu sou o suficiente para você, e eu é que posso salvar o seu coração. Essa é as boas novas, não é um conselho para mim e para você. Essa é as boas novas, essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Eu posso ouvir um amém? Então isso é o Evangelho. Querido, o Evangelho, ele tem mais sobre aquilo que Jesus fez por você, e menos como se fosse assim, algo sobre um autoaperfeiçoamento. Como assim, pastor? Um autoaperfeiçoamento. Então muitas pessoas, não é só, por exemplo, vir na igreja para ser inspirado, ou ler o livro de Provérbios para ser orientado. O Evangelho, apesar de que o Evangelho, ele traz tanta transformação para o nosso coração, sim ou não? Quem já foi transformado e tem sido transformado pelo poder do Evangelho, levanta a sua mão. Mas o Evangelho não fala, em primeiro lugar, sobre se auto-aperfeiçoar. O Evangelho fala, essa mesma mensagem que eu estou comunicando para você, você não pode ser salvo por você mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa mesmo de crer, acreditar, confiar e adentrar naquilo que Jesus, ele fez por você. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, é presente de Deus, é pela fé, é um presente do Senhor para nós. Então o Natal nos mostra que o cristianismo não é um bom conselho. A mensagem do Senhor não é um bom conselho, faça que você vai mudar a sua vida. A mensagem do Evangelho é as boas novas do reino. E boas novas de quê? Quero apresentar para você pelo menos 3 boas novas. 3 boas novas do Evangelho de Deus. Com certeza você já sabe essa boa nova. Em primeiro lugar, Ele morreu no seu lugar. Aí pastor, conta uma coisa nova para nós. Essa é a mesma mensagem. Não tem como mudar essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele morreu por você. Romanos 5:8 diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Ele morreu no seu lugar. Em segundo lugar, Ele não apenas morreu, Ele também ressuscitou em seu lugar. Ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado ao 3º dia, e a terceira boa nova que eu tenho para dizer para você, que Ele é o único caminho. A Bíblia diz, Ele é o caminho, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então qual é o caminho de volta para Deus? Pode colocar a segunda imagem aí. Agora à tarde, não sei se você viu, de uma ponte que caiu, lá na região norte, entre o Tocantins e o Maranhão. Eu vi aquela imagem com tanta tristeza, poxa, um caminhão todinho caindo ali, ceifando a vida daquelas pessoas. Por um tempo, o fluxo de pessoas de um lugar para o outro vai ser interrompido. E é isso que o pecado ele faz conosco.
É isso que o pecado faz, ele nos separa de Deus, um abismo nos separa de Deus, e a solução, as boas novas de Deus para nós foi enviar Jesus como uma ponte, foi enviar Jesus como um caminho de volta para a presença de Deus. Então Jesus, ele não veio para dar para nós um conselho, que você deve seguir ou fazer somente aquilo que eu estou falando ou que alguém está falando. Você deve olhar para Jesus, você deve seguir Jesus, você deve realmente confiar nessa mensagem e receber esse presente de graça. Amém ou não amém? Então o caminho de volta para Deus é o nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho. Então por que Jesus nasceu? Em primeiro lugar, ele nasceu me ajude no nosso primeiro ponto. Ele nasceu para se identificar com você, porque Ele te ama, porque Deus tem propósito na sua vida. Em segundo lugar, Ele nasceu para morrer por você. Ele nasceu para te dar uma boa notícia de salvação. E em terceiro e último lugar, Ele nasceu para levar você de volta para a casa do Pai. Então diga assim comigo: Ele nasceu para me levar de volta para a casa do Pai. O texto diz: porque o menino, Isaías 9,6, o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então nesse texto, além de dizer que ele nasceu, o texto também diz que um menino nos foi dado. Então Jesus foi dado como um presente de graça, né? Então quando nós recebemos um presente, lógico, né? Apesar da meia custar R$23,10, maravilhoso, mas é um presente, é menos um dinheirinho para mim aqui na minha conta, né? Mais um dinheirinho na minha conta, é um presente. Quanto mais esse presente de salvação, quanto mais esse presente de vida eterna, é o presente que nos foi dado. O que você deve fazer? Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer pela fé em Cristo Jesus, permanecer em Jesus. Desse texto de Isaías 9, no versículo 5, ele sugere a mesma coisa, o que eu e você precisamos fazer, que é nada, né? Que é nada. Olha só, o texto diz, vamos ler Isaías 9, 5, pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimada, como lenha no fogo. Então o que isso significa para nós? Que essa batalha contra o mal, né, essa batalha para ser salvo, você não faz nada, né, você só recebe de graça, porque quem já fez isso, né, quem já usou a bota do guerreiro, quem já usou a armadura na batalha, é o nosso Senhor. E o Isaías, no capítulo do 42 ao 55, Isaías, ele fala, né, daquilo que o Senhor ele fez, né? Então o livro de Isaías é um livro maravilhoso, né, de profecia, falando sobre o nosso Senhor. E em Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, a Bíblia fala, né, desse libertador, de quem é que faz por mim e por você, o que o nosso Senhor, ele iria fazer por nós e fez por nós. Isaías 53, 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Então quando Jesus ele foi até a cruz, Jesus ele paga a minha e a sua pena, Jesus ele paga a minha e a sua dívida. O que você faz agora? Você recebe o perdão de Deus, você recebe dessa graça, você recebe desse favor, de ser morada, de ser casa do Espírito Santo, e de ser por Ele transformado de glória em glória. Então queridos, quando você aceita esse verdadeiro presente do Natal, uma coisa você precisa admitir, que você é pecador, que você não é perfeito, que você precisa de Jesus, que você precisa perder, que você precisa se render ao Senhor. Existe uma máxima na lei da semeadura, que diz o seguinte: quando você retém, você perde a semente. Então, por exemplo, então existe uma porção que você precisa comer, né, se você planta, quando você colhe, uma parte da semeadura é para a sua subsistência, e outra parte é para que seja semeada novamente. Se você come aquela semente, você perde,
você perde o poder da semeadura. E da mesma forma, se a semente ela não cai na terra, ela não pode viver, ela não pode reviver novamente. E o que isso fala para nós? Isso muitas vezes fala quando nós queremos o controle da nossa vida. Então, por exemplo, não vou semear, não vou jogar, não, eu vou comer, eu quero para mim mesmo. Então, o que isso fala para nós? Que muitas vezes nós estamos segurando as coisas e as situações da nossa vida como um controle, que você fica ali administrando, da sua televisão. Então, você quer o controle da sua vida. E Jesus, em Lucas capítulo 15, ele nos contou uma série de 3 parábolas sobre 3 coisas que se perdem. Porque quando você não semeia, quando você não joga em terra, você perde. E Jesus fala de 3 perdas. Jesus ele fala de uma ovelha que se perde, Jesus fala de uma dracma que se perde, e Jesus fala de um filho que se perde. E essas 3 histórias, elas falam de realidade de perda. E eu vou ler a primeira aqui, o primeiro versículo, que é sobre a ovelha. Acompanhe a leitura comigo, Lucas 15, capítulo 15, versículo 4 ao 6. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, tanto a dracma como o filho, a ovelha, ela se perde. Acontece alguma coisa, talvez foi falta de atenção, talvez foi descontrole, ou talvez foi vontade própria. Que são as 3 situações aqui dessas parábolas que acontecem essas perdas: vontade própria, descontrole ou falta de atenção. E essa ovelha some. E esse é o quadro de muitas pessoas que, ao assumir o controle da sua vida, da sua história, com o tempo essas pessoas acabam se perdendo. Com o tempo essas pessoas acabam se perdendo no caminho. E quantas vezes eu e você também não somos assim? Nós assumimos o controle da nossa vida. E muitas vezes nós aqui estamos liderando a nossa própria vida. Você diz assim: a vida é minha, eu faço com ela aquilo que eu quiser. E pessoas que lideram a sua vida, essas pessoas são pessoas que ouvem pouco conselho, que ouvem pouco outras pessoas, são pessoas que são difíceis de trato, são pessoas que são muitas vezes orgulhosas. E o que essas pessoas colhem quando elas entram nesse caminho de perda? Elas perdem a sua vida. Essa ovelha, ela estava destinada para se perder no caminho. Mas graças a Deus, tem uma esperança, tem uma mensagem poderosa nessa história. Que aquele pastor, ele conta, e isso fala do nosso Deus, que para nós, para Deus, cada vida, cada pessoa é tão importante para Ele. Ele conta as suas ovelhas e Ele descobre que uma havia se perdido. E nós temos um Deus assim, querido, você é tão valioso para o Senhor, cada pessoa é tão importante para o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Você é valioso para o Senhor. O Senhor, Ele não te deixa na beira do caminho. A Bíblia diz que Ele é bom, que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. O Senhor é cheio de misericórdia, o amor do Senhor dura para sempre. E algo tão lindo acontece com aqueles que se perdem e deixam que Deus os encontre, porque de repente alguém pode se perder, mas não deixar ser encontrado. E a Bíblia diz que esse pastor, ele vai atrás dessa ovelha, ele encontra essa ovelha, ele pega essa ovelha sobre os seus ombros, e a Bíblia diz alegremente. Até queria dizer para os nossos líderes, esse é o coração do bom pastor. Nós não podemos, como líderes, uma ovelha que se perde, uma pessoa que se vai. A minha pergunta para você: onde estão as suas ovelhas? Onde estão as pessoas que você lidera? Onde estão os seus discípulos? Tenha compaixão, tenha misericórdia dela, porque o bom pastor, ele é assim. A Bíblia fala que ele volta com a ovelha nos seus ombros alegremente, ele dá uma festa, ele se alegra com a sua família, ele se alegra porque aquela ovelha estava perdida e foi encontrada. Ou seja, cada vida é tão importante para o Senhor, cada vida é tão especial para o Senhor, cada vida é tão importante para Deus.
E esse texto ele diz, no versículo 4 ao 7, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Há uma realidade aqui para nós que nós precisamos entender, que Deus, Ele não desiste de nós, mesmo quando nós nos afastamos dEle. Mas é importante uma resposta do seu coração, é importante que você aceite esse presente gratuito, de graça para você, que você reconheça que é pecador, que você reconheça que precisa de Jesus, que precisa desse resgate, que precisa ser encontrado pelo Senhor, precisa aceitar esse sacrifício de Jesus pela sua vida. E sabe o que Deus faz por nós? É como esse pastor que coloca a ovelha sobre os seus ombros e alegremente leva de volta para casa. Queria passar para você agora um comercial que foi feito na Alemanha, nessa época do Natal, e esse comercial, ele viralizou. Então o pessoal da mídia pode colocar para a gente aí. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week, so many goals I had to reach. The more I did, the less I cared, the more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you, Dad. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Truth is my home means nothing without you. E que esse pai, diante das circunstâncias, né, dos filhos, dando desculpas, né, e até mesmo pontuais, né, de coisas para fazer, mas esse pai, né, ele manda, né, uma carta como se ele faz até uma pegadinha, né, com os filhos, mas é tão lindo que uma das cartas está um sinalzinho de cruz. E não foi isso que o nosso Senhor fez por nós, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para me levar e te levar de volta para a casa do Pai. Então nós falamos, né, por que Jesus nasceu? Ele nasceu para se identificar com você, Ele nasceu para morrer por você, Ele nasceu para te levar de volta para a casa do Pai. Queria perguntar para você, qual é o presente que você vai dar para Jesus nesse dia? Qual é a resposta que você vai dar para Jesus nesse dia? Qual é o presente que você pode dar ao Senhor? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Se entregando ao amor de Deus, se rendendo ao amor de Deus, abrindo mão do controle da sua vida pelo Senhor, para que Jesus governe e reine dentro de você. Queria fazer mais uma pergunta para você. Qual é a resposta que você pode dar para Jesus, além de se entregar a Ele? Sabia que em 1963, o presidente americano John Kennedy, ele morreu assassinado. Depois de 6 horas, o mundo todo sabia que John Kennedy havia morrido. O nosso Senhor morreu há 2024 anos atrás. E Jesus ainda não foi anunciado em todas as nações da terra. Queria perguntar para você, qual é o presente que você quer oferecer e entregar para Jesus nesse dia? Está aí uma excelente oportunidade para nessa semana
você compartilhar o amor de Deus, declarar o amor de Deus sobre sua família, declarar essa palavra, pegar porque Jesus veio para morrer no seu lugar, Jesus veio para se identificar com você, Jesus veio para te levar de volta para a casa do Pai. Dê esse presente para Jesus, anunciando ao mundo, dizendo por que Ele veio, por que Ele nasceu. Amém ou não amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar.